Oi, pessoal, vamos dar sequência aqui para o próximo painel. Um tema muito importante que eu fiz questão de trazer aqui para vocês. Então, o painel é Educação Financeira para Artistas. Vou chamar meu grande amigo Tio Uli aqui. Vai dar uma palestra sensacional para vocês. Acho que muitos conhecem ele da internet, mas hoje vai estar aqui pessoalmente com vocês. Então, anotem tudo aí, que com certeza vai ser muito importante para a carreira de vocês, tá bom? Bora lá, Tio Uli. Fala, galera, tudo bem? Satisfação estar falando com vocês aí. Pessoal, vou organizar aqui essa conversa para que ela seja acessível para o máximo de pessoas, tá? Então, quando a gente fala de conceito de vida financeira saudável, eu costumo repartir isso em 3 partes. A primeira parte é fazer dinheiro novo, e eu acredito que isso tem muito a ver com vocês desenvolverem a marca pessoal de vocês, estarem focados no trabalho, estarem centrados ali em fechar o máximo de datas e ter vários funis para vocês distribuírem o trabalho de vocês. Segunda coisa é gastar de maneira inteligente. Eu me considero artista, tá? Entre aspas, então eu vou aqui me inserir nesse grupo. Às vezes a gente se empolga com a nossa atividade e a gente começa a querer fazer um branding, que esse branding ele é caro. Então vocês que acompanham a internet já devem ter visto que tem gente que fala de finanças na internet acompanhado de Ferrari, acompanhado de Lamborghini, relógio caro. Tudo isso chama atenção, chama. Eu já tive que ir para Dubai já, ver que isso realmente gera números maiores na rede social. Só que isso encarece o teu jogo. Então, você tem que entender se o estilo de vida que você está levando, se a maneira como você está comunicando dentro das redes sociais e na tua vida, se isso é sustentável ao longo do tempo. E a terceira parte é como a gente investe o nosso dinheiro. Então, eu vou começar falando aqui primeiro sobre essa parte de fazer dinheiro novo. Então, dentro do que a gente fala de resultado, a carreira artística ela é uma curva assimétrica, ou seja, pouca gente ganha muito dinheiro e muita gente tenta ganhar dinheiro. Alguém aqui discorda que essa é a realidade do mundo? Então, lá no meu universo de investidor, essa também é uma realidade. No meu universo como infoprodutor, essa também é uma realidade. E é por isso que a gente vê altos e baixos bastante intensos ao longo dessa carreira. Por quê? Porque o que no final das contas uma música é uma oferta. Então, do mesmo jeito que uma oferta ela durou um tempo e ela vai acabar em algum momento, é muito complicado, muito desafiador você ter uma música que ela vai durar anos, décadas, tipo uma Ana Júlia da vida. Então você tem que entender que você tem que estar renovando o teu repertório de ofertas. E a partir disso vocês sabem a estratégia. Eu acho que aqui a conferência ela vai explorar como que você tem que se adaptar ao que o mercado está pedindo. Eu vejo que tem muita gente que vem aqui fazer arte e às vezes você fica muito fixo nessa mentalidade. Eu quero falar da minha arte, eu quero falar da minha arte. Eu acredito que o nosso trabalho é sempre colocar o nosso cliente no centro da roda de valor. Então, por exemplo, se eu fosse DJ, se eu fosse um artista musical, me convidassem para um casamento, eu ia tocar a música que a noiva quer. Aqui a gente está falando de um extremo. Só que você entender que existem gostos que eles vão mudando ao longo do tempo, e se você se adaptar, você se torna uma pessoa mais vendável, isso é muito importante. Quem aqui não sabe o que é um funil de venda, levanta a mão. Beleza. Então, que bom que você falou. Funil de venda é somente um passo a passo que você desenvolve para que você, no final das contas, apresente a tua oferta e monetize ela. Então, você ter uma agência que vai fechar datas para você é um funil de vendas. Você ter um boca a boca que vai fechar datas para você é um funil de vendas. Você ter um cerimonialista de casamento que vai fechar datas para você, porque ele é um influenciador de alguém que compra datas, é um funil de vendas. Você ter um YouTube onde você apresenta o teu trabalho é também um funil de vendas. E o que as empresas bem-sucedidas que tentam suavizar esse sobe e desce fazem?
elas vão empilhando funis de venda. E por não saber que existe essa lógica, tem muita gente que fica dependendo somente de um funil de venda, seja de um empresário que fecha datas, de uma agência. E aí eu vejo que quanto mais você pegar na mão para fazer as coisas, melhor vai ser o teu resultado. Porque quem tem filho aqui sabe que você não pode terceirizar a criação do teu filho. Tem gente que quer terceirizar para a escola, mas acaba não dando certo. Então, quanto mais você estiver envolvido na tua marca, envolvido no desenvolvimento dos teus funis de venda, mais ascendente vai ser essa curva de você gerar receita. E é claro, em algum momento você vai poder fazer a escolha se você quer vender mais datas num preço mais barato ou se você vai querer vender menos datas por um preço mais alto. Como o irmão do Rafael, meu melhor amigo, eu conheço um pouco da rotina do DJ. Tem uma hora que cansa, porque é muita data, é extenuante fisicamente mesmo. Então, a tua carreira ela vai ter um tempo de duração, não vai ser para sempre. Poucas são as pessoas que nem o Rolling Stones lá, que os caras estão com 80 anos, metendo muito show, muita data. Talvez seja porque os caras têm 10 filhos, né? Então, você tem que pensar na vida útil da tua carreira e como que você vai continuar mantendo esse padrão de vida a partir do momento que você começar a ter uma queda na tua receita de trabalho ativo. E aí a gente vai para um outro conceito que é renda ativa e renda passiva. Uma vida financeira que está no auge, ela é aquela que você está explorando ao máximo a tua renda ativa e ao longo do tempo a tua renda passiva ela vai ganhando corpo, ganhando espaço para que você possa ter a escolha. Eu sou muito fã de trabalhar, gosto muito do que eu faço. Mas é muito diferente você ter que trabalhar porque você precisa trazer o dinheiro para dentro de casa e você trabalhar porque você está ali desfrutando daquele momento, fica muito mais leve emocionalmente. E a gente vê que quando as coisas começam a ficar pesadas emocionalmente, você começa a não performar da mesma maneira, até porque você precisa de uma tranquilidade para estar com aquele trabalho inspirador. Porque a inspiração ela vem do ócio, ela vem de você estar percebendo a realidade, mas quando você está com aquela neblina de preocupação financeira, parece que essas coisas não fluem. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa ter uma organização. E essa organização ela começa de você separar o que é a tua pessoa jurídica e a tua pessoa física. Por mais que você sinta que você está fazendo ali um trabalho que é você, que é muito pessoal, que é muito artesanal, se você traz a mentalidade que a tua carreira é uma pessoa jurídica, por mais que você ainda não tenha um CNPJ, por mais que você ainda não esteja faturando nota fiscal para os outros, isso vai te ajudar. Então, na tua pessoa física, o que é ideal? Que você gaste 50% com custos de manutenção da tua vida. Eu estou falando aí de você não ultrapassar 25% do teu orçamento, da tua renda com moradia. Então, se você mora de aluguel, teu aluguel mais IPTU, mais condomínio, ele deve representar ali no máximo 25%. Eu estou falando de contas do que é saudável. Mas na empolgação, principalmente quando a gente é novo e a gente começa a ganhar muito dinheiro, a gente acha que aquilo vai ser só uma ascendência. E aí a gente pega uma cobertura na frente da praia, a gente começa a pensar em pegar uma vila em Ibiza para a gente morar lá, e a gente às vezes fica apaixonado pela ideia de que aquilo vai impulsionar a nossa carreira. Eu vejo, conselho meu aqui, que isso só reflete uma insegurança. Porque quando você é bom mesmo, você não precisa ficar com essa parafernália de carro, relógio, de vila, de cobertura, de casa em volta de você. Isso tudo é para mascarar essa insegurança, e essa segurança ela só virá de você estar conectado realmente com a tua identidade. E aqui vou passar a experiência de alguém com 40 anos, que no meu ponto de vista, a única maneira de você conectar com a tua identidade de verdade é ter uma vida espiritual muito forte. Quando eu tive uma conexão real com Deus, foi aí que eu comecei a entender quem eu era. A partir do momento que eu sei quem eu sou, meu propósito é revelado, e aí a gente começa a ver que gigantes também vão se levantar para nos afrontar. Mas só que a gente sabe que a gente não está sozinho nesse momento. Segunda coisa
é que 30% da nossa renda ela seja para que a gente possa reinvestir. Eu possa fazer mentorias, que eu possa fazer cursos, que eu possa fazer viagens. E conforme você vai ganhando dinheiro, vai aparecendo um monte de abutre à tua volta. O que são esses abutres? São pessoas que elas usam um argumento de venda que é o seguinte: pô, irmão, isso aqui tá maneiro, sabia? Mas podia melhorar? Aí ela vai lá e te vende alguma coisa. E vai te passando uma impressão de que você nunca é suficiente. E olha só, eu vendo educação. Eu poderia aqui estar fazendo um discurso totalmente contrário, mas eu estou aqui até contra a minha própria atividade. Você tem que encontrar uma maneira de se autodesenvolver sem ter que ficar pegando caro de fora. Então, é entender como é que eu aprendo. Eu aprendo através de livro, eu aprendo através de vídeo, eu aprendo através de colar em alguém e imitar o que essa pessoa faz. Isso dentro da comunicação é o que a gente chama de VAC. Tem pessoas que aprendem pelo visual, tem pessoas que aprendem pelo auditivo e tem pessoas que aprendem pelo sinestésico. Provavelmente vocês, por serem músicos, devem ser muito mais canal auditivo. Então aprende audiobook, aprende a escutar vídeo no YouTube para que você desenvolva e não tenha medo de errar. E nesse processo você vai evoluir. E 20%, lembra, 50% para custear a tua vida, 30% para você evoluir como pessoa e 20% aí você vai começar a trabalhar com os teus investimentos. Pô, pode ser 10%, pode ser 15%, pode ser 5%? Claro que pode. Mas eu estou partindo da premissa que você vai querer viver em alta performance. E eu sei que isso aqui pode até parecer estranho, não popular, mas se eu pudesse aqui te dar um conselho, é que você nunca mais ingerisse nenhum tipo de coisa que te tira da tua consciência. Pô, eu já fui em Tomorrowland, já fui nas festas todas, já fiz a coisa assim que hoje em dia meus alunos nem acreditam. E hoje eu percebo quanto dinheiro, quanto tempo eu desperdicei, né? Porque as ressacas me tiravam produtividade, as quantidades de camarote que eu já comprei tiravam dinheiro que poderia estar sendo investido lá para frente. E quando você tem consciência plena do que você está fazendo, você entende que você sempre quer performar no máximo. Porque é muito bom viver esse estilo de vida onde você está aproveitando ao máximo os teus recursos. E o que eu faria com esses 20%? Primeiro, eu entenderia qual que é a moeda que eu mais fecho data. Então, se a tua moeda que você mais fecha data é dólar, não sei porquê, ou euro, eu faria investimentos em reais. Por quê? Existe um conceito básico de investimentos que é a diversificação. E a diversificação não é você comprar 5 apartamentos na mesma cidade, não é comprar 10 ações no mercado de ações brasileiro ou 20 ações no mercado de ações americano. É você ter cestas diferentes e essas cestas estão bem distantes umas das outras. O que eu estou falando na prática? Você vai ter renda fixa no Brasil, renda fixa nos Estados Unidos, renda variável no Brasil, renda variável nos Estados Unidos, commodities e, se você quiser ser um pouco mais ousado, a tal das criptomoedas. Outra coisa que eu vou aqui abrir um parênteses para te alertar é que um bom vendedor ele vai ser sempre muito envolvente. E ele sempre virá com um jeito novo de fazer as coisas e que essa oportunidade nunca mais vai se repetir. Toma muito cuidado, porque isso é um empilhamento de gatilhos mentais que faz com que as pessoas ponham todo o dinheiro delas numa coisa só. E a quantidade de gente que eu já vi ter a vida financeira destruída porque achou que era aquela oportunidade que ia mudar ela de patamar para sempre. Isso nunca vai acontecer. Se tem uma coisa que a mentalidade de abundância te gera, é de entender que vai ter oportunidade todo dia, toda hora, para você sair daquele patamar e ir para o outro. E que nada acontece de uma hora para outra. É tudo uma construção. Eu boto uma regra lá para os meus alunos, que é de nunca botar mais do que 1% do teu capital em uma atividade de risco. Então, o cara te chamou lá para aquela pirâmide, que tu sabe que é pirâmide, mas ela está no começo, que vai dar 20% ao mês. Pô, tu pode errar. Se tu errar com 1%, aquilo não vai te matar.
Mas não vai botar 100% do teu dinheiro nisso, porque é assim que você se machuca. E as consequências são dramáticas. Pessoas que entram em depressão e que nunca mais saem desse estado emocional, por quê? Porque se desapontam com a vida. Então, nesses 20%, se a gente trabalhar nessa lógica de fazer essa diversificação por classes, isso vai gerar 70% dos nossos resultados de longo prazo. O que significa longo prazo? Eu estou falando de resultados de mais de 20 anos. E a partir do momento que você consegue custear a tua vida e botar essa reserva para se multiplicar ao longo do tempo, em 7 anos, você já consegue custear o teu estilo de vida sem precisar fechar mais nenhuma data. E quando você não fecha mais nenhuma data por pressão de ter que fazer dinheiro, você começa a selecionar os lugares onde você vai tocar, você vai se apresentar. E para quem não entende o que é o conceito de branding, branding é simplesmente associações. Então, se você está trabalhando e se apresentando em um lugar onde lá não é bem visto, consequentemente você vai se tornar um artista não bem visto. Então, por exemplo, Michael Jackson, no final da carreira dele, o cara só estava se apresentando em coisas absurdamente grandes, porque era isso que relacionava com o branding dele. Então, essa vida financeira mais bem organizada, ela vai, como consequência, alavancar a tua vida como artista, como profissional. E a partir disso, você vai começar a ter um ciclo que vai se retroalimentar para você crescer cada vez mais. Outra coisa que eu sugiro que vocês pensem com muito carinho é a capacidade de fazer networking, ligações que vão agregar. No começo, eu estou na internet já tem 8 anos já. Então, no começo, a gente está sempre inseguro, porque a gente não sabe onde a gente está pisando. E a tendência é a gente querer sempre se escorar em alguém. Então, às vezes, cara, tem potencial de estar fechando cachê de 10 mil reais, mas aí tu arranja alguém para fazer aquilo e dividir para 2 de 5. Por quê? Porque você tem medo de fracassar sozinho. E aí, se você fracassa com alguém do teu lado, tu pode botar a culpa, a culpa foi dele, não foi minha. Não caiam nessas armadilhas. Então, na hora que você for fazer associações, fazer collabs, fazer duplas com alguém ou algum grupo, sempre mira em alguém acima. E tudo isso vai ser determinado pela maneira como você se enxerga. E se você não está cuidando do teu físico, não está cuidando do teu corpo, do ponto de vista de estética, mas também do que está aqui dentro, não entende que o teu corpo é o templo do Espírito Santo nesse mundo, cara, isso significa que você não se enxerga como valor. E a partir desse momento, tudo muda. Aí, voltando agora para a dinâmica de como que a gente vai alimentar essa marca pessoal, porque essa marca pessoal é o que vai te tornar diferenciado. Quando você pega o teu cachê, e vamos trabalhar aqui de um cachê de 10 mil reais, só para a gente fazer uma conta redonda, você tem que entender quanto daquilo é para custear a vida daquela pessoa física, mas você entender também que você tem que começar a reinvestir naquela marca pessoal. E o que significa reinvestir naquela marca pessoal? Você ter fotos atualizadas, você ter fotos feitas por fotógrafos que vão elevar o teu branding, você impulsionar a tua marca. Então, se eu fosse DJ, artista, cara, a coisa que eu estaria mais focado em aprender é sobre posicionamento, branding e como fazer tráfego pago. Porque quem ainda está dependendo do jogo, do orgânico, para alcançar as pessoas, você é a pessoa que acredita ainda no Chapeuzinho Vermelho. Eu gasto 50 mil reais por dia de anúncio. Porque o meu jogo é tão profissional que eu não posso me dar o luxo de ver qual vai ser, se o meu vídeo vai chegar ou não. Eu não sei se alguém aqui já me segue. Alguém aqui já me segue? Eu estou fazendo uma experiência lá, né? Eu estou postando de terno, gravata, 5 mil views. Tiro a camisa e faço o vídeo. 150 mil views. Pô, eu sou mestre em finanças, mais de 25 anos de experiência, investidor profissional, mais de 60 mil alunos. Eu sei que é ridículo tu ter que tirar a camisa para falar do teu trabalho. Mas por que eu faço isso?
Primeiro porque eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar e eu sei por que eu estou fazendo aquilo. A minha mensagem ela tem que chegar em pessoas que estão botando dinheiro porque estão confiando na Virgínia, no Tigrinho, na pirâmide. Então, eu tenho um propósito muito maior do que estar de camisa ou sem camisa para minha mensagem chegar. E mesmo assim, eu estou impulsionando 50 mil reais por dia. Mas por que eu consigo botar 50 mil reais por dia de anúncio? Porque eu tenho um empilhamento de funis claro e eu tenho uma oferta clara do que eu estou vendendo. E se você não tiver claro isso, o teu preço, qual que é o posicionamento que você quer ter dentro do universo musical, você não vai conseguir ter essa previsibilidade de investir na tua carreira. E aí você vai ficar fazendo aquilo que normalmente as pessoas fazem, né? Chega um abutre aqui, aí ele fala, não, você tem que fazer isso. Aí tu faz. Aí tu fica perdido. Não, você tem que fazer isso. E como você faz? Aí você não se posiciona como uma pessoa tecnicamente competente, e aí você fecha a porta de ser o quê? Um mentor de novos artistas. Porque isso também vai te posicionar. Essa pessoa, às vezes, ela pode bombar e ela vai te puxar ainda mais para cima lá na frente. Estamos aqui, sei lá, acho que a dinâmica do Usher com o Justin Bieber seria uma dinâmica desse mesmo nível. De você entender como é que você está se posicionando na cena em diversas maneiras diferentes. E aí, quando você tem essa previsibilidade, entende que o teu negócio ele precisa ter um investimento e precisa ter um retorno, você acaba tomando atitudes mais racionais. Estava conversando com o Rafa aqui antes de entrar, e ele estava falando de uma pessoa que ela estava no auge, não vou mencionar aqui o nome por uma questão de confidencialidade, mas ela começou a achar que o que ia fazer ela bombar era ter uma estrutura absurda, um palco de LED absurdo. E aí, mesmo essa pessoa no auge, com um cachê no talo, ela estava tendo prejuízo. Eu venho de uma família de empresários. E uma das coisas que meu pai me ensinou é que as pessoas elas têm que pagar por algo e receber algo de qualidade equivalente. Porque as pessoas elas viajam mesmo. Então, elas querem exigir esse nível de qualidade, mas elas estão dispostas a pagar isso aqui. E o que eu aprendi vendendo aí treinamento para mais de 60 mil pessoas é que vender para rico é a melhor coisa. Primeiro, porque o rico ele não é chato. E segundo, que ele sabe o valor de um bom serviço. Então ele paga, ele dá depoimento e é muito mais prazeroso você estar com a pessoa que dá valor para o teu trabalho. Eu não sei se existe isso no mundo da música, né? Pô, o contratante, ele chora o preço, paga mal, tu chega lá, tu tem que demorar 5 horas para entrar, para tocar, e aí tu sai, o cara ainda te esculacha, ele não soube vender a festa dele, ele começa a botar a culpa em você, e olha só a carga emocional que aquilo acaba gerando para o teu trabalho. Então, começar a investir nessas coisas é fazer você crescer e evoluir muito dentro dessa dinâmica da tua marca pessoal. E a tua marca pessoal vai ser o maior ativo da tua carteira de investimentos sempre. A crença das pessoas sobre o alto valor delas é tão baixa que quando eu pergunto normalmente para as pessoas qual que é o maior ativo da tua carteira, aí as pessoas falam, são ações do Itaú, são ações da Ambev. Não é. O maior ativo da tua carteira é o teu cérebro. Porque é daí que você consegue fazer dinheiro no estalar de dedos. É através dessa criatividade do que você pode inventar que vão vir os grandes lucros. E a crença das pessoas que, por exemplo, ficam lendo muito livro de finanças é que você vai crescer a tua riqueza assim, né? Tijolinho, tijolinho. Eu não concordo com isso. Eu vejo que a gente tem platôs, aí a gente vai, e aí tem gente que cansa no meio do caminho. E daqui a pouco você explode de patamar. Aí você entra num platô de novo, e aí as pessoas desistem, porque é muito ruim continuar o mesmo esforço e ter o mesmo resultado. Elas querem evoluir. Aí você vai para um outro patamar. Por quê? Porque são essas curvas assimétricas que eu falei ao longo do caminho que vão te jogando para um outro patamar. E o que é o conceito que está por trás disso?
é uma coisa chamada GGPP. Eu falo que é o ganhar grande e perder pequeno. O que é o ganhar grande e perder pequeno? Eu não falei aqui que se a pirâmide de 1%, a pirâmide que paga 20% está no começo, ela aparecer, não tem problema botar dinheiro nela? Eu não botaria o dinheiro, mas qual que é o conceito? Cara, se tu ganhar grande e perder pequeno, não é sobre a quantidade de vezes que você vai ter lucro ou prejuízo. É porque você vai ter algumas rebatidas que elas vão isolar tão grande, tão longe a bola, que elas vão compensar vários erros. Só que o nosso sistema educacional, ele treinou o nosso cérebro para pensar de outra forma. Porque se eu não tirasse 7 na prova da escola, eu repetia. Ninguém aqui entraria num avião onde o piloto ele só pousou 70% dos voos. Ninguém contrataria um médico para cuidar do seu filho, onde ele só curou 50% dos pacientes. Mas quando a gente está falando de atividades de alta performance, se a gente acertar 15%, 10% das vezes e a recompensa for de multiplicar 100 vezes, vale a pena. E o jogo dos negócios, o jogo do artista, ele tem essa natureza. Quem aí quiser se aprofundar nesse assunto, leia um livro chamado A Lei da Potência. Porque são essas potências assimétricas que fazem a gente mudar de patamar. Aí, para ser um pouco agora mais técnico, deixa eu interagir um pouco mais com vocês aqui. Quem já tem conta aberta na corretora? Levanta a mão. Boa, aí, beleza. Primeiro, não custa nada abrir uma conta numa corretora. E o que você precisa para você fazer bons investimentos? Eu já sugiro, não tenha imóveis, porque o imóvel, ele não apresenta esses 5 princípios que eu vou te falar aqui. O primeiro princípio eu já falei, que é a diversificação de classes. Então vai ter uma hora que o dólar vai estar valendo 10. Você precisa ter renda fixa no real e também no dólar. Renda variável em real e em dólar, commodity. Segundo, você tem que investir por um baixo custo. Se você vai lá num banco desses tradicionais e te cobram 2% de taxa de administração num fundo, o que é super normal, significa que em 30 anos o banco vai ficar com metade do teu dinheiro. Só que isso é uma gotinha que está caindo num cano ali e você está achando que é pouco. Só que ao longo do tempo você vai enchendo tantos baldes que você deixa de fazer com que os juros compostos eles gerem aquela bola de neve que faz o dinheiro trabalhar por você. Então a conta é essa, 2% somente ao ano faz com que em 30 anos você perca metade do teu patrimônio. Significa que se você tocou 100 datas por ano, metade dessas datas você pagou só para o cara gerir o teu dinheiro. Isso é muito sério. Essa é a ideia principal do meu canal. Isso é um conceito também que eu vou dar um aspas aqui para vocês desenvolverem na marca pessoal de vocês, que é a Big Idea. A tua marca ela precisa ter uma grande ideia por trás. Qual que é a grande ideia da tua marca pessoal? A minha grande ideia é que faça por conta própria. Porque se você terceirizar a tua responsabilidade de investir o teu dinheiro, isso vai custar tão caro que vai eliminar qualquer tipo de vantagem. Então faça por conta própria. Aí, segundo, baixo custo. Terceiro, liquidez. Quando você investe em imóvel, parece ser uma boa ideia, né? Só que existe um viés emocional, que é o viés da disponibilidade de histórias. O que é isso? Alguém aqui conhece alguém que comprou um imóvel lá, sei lá, vou falar aqui, não quero ser preconceituoso, um lugar que foi favelizado. Essa pessoa comprou um imóvel e está falando assim, olha, eu peguei todo o meu dinheiro e botei lá naquele imóvel que virou uma favela, que virou um negócio muito ruim. Não, ninguém faz isso, né? As pessoas só gostam de contar a história boa. Então a história que a gente recebe é a seguinte, quem investiu em imóvel em Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca e São Conrado ganhou muito dinheiro. Só que essa é a maioria das pessoas? Não. Então a gente está recebendo uma história enviesada. E a gente toma aquilo como verdade. Uma outra forma de explicar isso é um viés emocional chamado framing. O que é o framing? Já percebeu aquela mulher que ela só tira foto assim?
Por quê? Porque provavelmente ela está achando que a cintura dela está muito larga. Então, quando a foto está aqui, nesse ângulo, a cintura fica mais fina. Eu só gosto de tirar foto com esse lado do meu rosto aqui, porque eu acho que esse meu olho é caído. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um framing da minha realidade. E quando a gente escuta na internet que day trade dá dinheiro, a estatística é que apenas 1% das pessoas ganham dinheiro com day trade. Mas se eu pegar uma população de 1 milhão de pessoas, eu consigo arranjar 10 mil pessoas que falam que ganharam com day trade. Então isso é um recorte da realidade enviesado do lado que quem está te vendendo quer te mostrar. Lembrando, quando você tem consciência dessas coisas, você pode usar isso ao teu favor e também se proteger das ameaças. Então, quando você estiver comunicando a tua vida na rede social, você vai fazer um framing de acordo com a grande ideia da tua marca. Isso significa que se você está falando que a tua grande ideia é que a música te ajuda a viver e desfrutar da vida, não faz sentido algo que eu já fiz, tá? Tu fazer lá um story reclamando que o Bradesco caiu o sistema e tu não conseguiu sacar o teu dinheiro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você tem que reforçar as mensagens com base naquele recorte da realidade que você está trazendo. Então, aqui no caso desse meu melhor amigo que é DJ, eu falo assim, cara, se eu fosse o gestor da tua rede social, ele mora em Nova York, né? Eu pegaria uma bicicleta, não teria imagem, porque aí você não tem limitação de linguagem, de idioma, ou seja, aumenta o alcance, e eu ficaria andando em Nova York com o som da minha música por trás. Porque é exatamente isso que as pessoas querem, né? Elas querem estar livres escutando uma música. Esse é o melhor programa. Quem já foi aqui para Amsterdã, já fez isso lá no Vondelpark, né? Pegar a bicicleta, pô, tô tranquilão lá, relaxadão, escutando uma música. Imagina uma rede social que traz isso. É meio que o que o off faz, né? Imagem e música. Boa. Então, falei do terceiro princípio, que é a liquidez. E como que o imóvel não te dá liquidez? Pô, comprei um imóvel, preciso fazer aquele imóvel virar dinheiro em uma semana, tu tem que baixar o preço em 30% para criar uma galinha morta para alguém te dar o dinheiro. Então a liquidez, ela tem valor. E quando você não tem, tem um custo muito alto. Então, quer dizer que comprar relógio caro não é investimento. Por quê? Porque não tem liquidez. Comprar imóvel não é bom investimento. Por quê? Porque não tem liquidez. Você pode comprar imóvel através de um outro instrumento no mercado financeiro chamado fundo imobiliário. Vai ter várias vantagens. Vai ter liquidez, não vai precisar pagar imposto de renda. Você vai poder diversificar em vários imóveis diferentes. Quarto princípio é o que eu falei das assimetrias do GGPP. E o quinto princípio é você surfar tendências. O que significa surfar tendências? Significa que você vai pegar aquilo que já está com um movimento a favor e você vai parar de nadar contra a correnteza. E eu sei que, de alguma forma, o artista, ele quer ser contra a cultura. Isso já faz parte da natureza do artista, ser contra a contracultura do mundo, que é o quê? Tu arranjar um emprego de 9 às 5, viver que nem um escravo do mundo capitalista e entregar a tua vida para isso. Só que você não pode cair na armadilha de ser contra a correnteza em tudo. Então, as redes sociais hoje são o quê? São uma grande tendência para você propagar a tua mensagem, propagar a tua imagem. E você não usar isso é um desperdício. Estou falando de usar o TikTok, o Instagram e o YouTube também, no mínimo, tá? Se eu fosse DJ, cara, eu teria semanalmente um set rolando ao vivo, monetizado lá pelo AdSense. Porque todo dia que alguém quisesse escutar aquela festa no sábado, ninguém me contratou. Pô, então lá no meu canal, às 11 da noite, no sábado, vai ter o meu set ao vivo. Porque alguém vai estar em casa vendo aquilo. E eu estou jogando várias chances para cima para ver se alguma daquelas viraliza. Para você ter noção, o Carlinhos Maia, ele só consegue viralizar 15% dos posts que ele faz. Mas na tua cabeça aqui, tu acha que ele viraliza todos. Se você pegar aí o Pablo Marçal, que é o maior infoprodutor do Brasil, ele só consegue viralizar 3% dos posts que ele faz.
Então é um jogo de você lidar com a frustração, tentativa e erro, mas dentro dessa tendência clara. Então falei aqui dos 5 princípios. E agora eu vou organizar. Para você que já abriu a conta na corretora ou que vai abrir, e eu não tenho acordo com nenhuma instituição financeira, por isso que eu vou aqui limitar a falar 2 instituições, porque eu não quero sobrecarregar a tua mente com muitas escolhas. Você pode usar a XP, pode usar o BTG, são corretoras, instituições financeiras confiáveis, baratas e com uma usabilidade muito boa. Aí, como é que eu vou executar tudo isso que eu falei desses 5 princípios? Através de 3 cliques. Estou falando de 3 cliques. Como que eu vou... Isso aí, se alguém que tiver com o celular, anota, porque é mais técnico, tá? Como é que eu vou me expor à renda fixa no Brasil para ganhar 14,75% atualmente, em cima de cada R$100 que eu botar, porque no final das contas eu vou estar emprestando dinheiro para o governo e esse é o menor risco que existe no mercado financeiro brasileiro. Eu vou comprar um ativo chamado LFTB11, Letra Financeira do Tesouro Brasileiro, LFTB11. O LFTB11 você vai estar emprestando dinheiro para o governo brasileiro e ele vai estar te pagando uma taxa equivalente à taxa Selic. Se você não sabe fazer nada com o teu dinheiro, o que você faz com o teu dinheiro? Você compra Tesouro Selic. Deixo na poupança? Não, porque o Tesouro Selic é mais seguro do que a poupança. Deixo em casa? Não, porque aí eu estou perdendo poder de compra, porque existe um processo chamado inflação que vai corroer o quanto que o meu dinheiro vale. E isso acontece com o dólar também. Então, falei que a renda fixa brasileira é o LFTB11. O que é a renda fixa americana? Você, do Brasil, sem precisar tirar o teu dinheiro daqui, você vai poder comprar títulos do governo americano em dólar. Ou seja, se o dólar dobrar de preço e nada mais acontecer, os teus R$100 viram R$200. BSHV 39. B de bola, S de sapo, H de Hércules, V de vida, 39. Esse é um instrumento para que você dolarize o teu patrimônio, o teu dinheiro, sem precisar pagar IOF, tá? Terceiro ativo é onde você vai ter a tua renda variável no Brasil. Você vai comprar um título chamado Divo 11, DIVO11. Você, através disso, vai comprar uma coletânea de empresas que pagam dividendos. Para quem não sabe, o dividendo é a parcela do lucro de quem é dono da empresa. Então, uma empresa, assim como a de vocês, que é de DJ, ela pode lucrar lá 100 mil por ano. Significa que ela tem que pagar 100 mil de dividendo? Não, tem que ter um reinvestimento para que ela possa crescer, para que ela possa evoluir, para que ela possa desbravar novos crescimentos. Então, as empresas que pagam dividendo hoje no Brasil são as empresas que já estão maduras. A gente poderia dar um exemplo aqui, eu não entendo muito não, mas sei lá, vamos dizer que o Alok é um DJ maduro já, ou seja, ele já está posicionado, tipo, ele já cresceu o que ele tinha que crescer, agora ele vai ter um crescimento muito mais previsível. Então ele já pode distribuir mais dividendos. Que empresas são essas na prática? As empresas de energia elétrica, as empresas de saneamento, os grandes bancos, as grandes seguradoras, as empresas de alimentos. Então, você vai ter aquele princípio número 1 através desse instrumento dentro do mercado de renda variável. Pô, Tiúlio, mas eu não sou muito favorável a assumir risco. Quando você não assume risco, você está aceitando que você vai ficar decadente de maneira previsível. Sabe aquelas pessoas lá na tua cidade, que elas eram ricas, mas agora tu entra no apartamento delas, tá tudo cacarecado, andando com o carro cada vez mais velho? Então, essas pessoas ficaram decadentes por quê? Porque elas não continuaram assumindo riscos. Normalmente isso acontece porque as pessoas elas não sabem assumir risco. E o que eu estou te falando aqui é tudo embasado por Prêmio Nobel de Economia, artigo premiado. Eu só estou aqui traduzindo isso numa linguagem mais simples para você. Agora, a renda variável americana, que vai ser em dólar, vai ser através de um instrumento chamado
IVVB11. Índio, Vida, Brasil 11. Quando você compra esse investimento, você vai ser sócio da Apple, da Disney, da Coca-Cola, do JP Morgan, da Microsoft, do Facebook, do Google, da Johnson Johnson. 500 empresas. E não importa se essas 500 mais destacadas empresas são a IBM, como era na década de 70, ou se é a Apple de hoje. Daqui a 50 anos, vão ser as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, as mais relevantes. E isso vai te dar uma vantagem, que é o seguinte: você não vai precisar se manter atualizado, você não vai precisar ficar reformulando essa carteira de empresas, porque esse próprio ativo já faz isso. Beleza? Então, a gente já falou de renda variável no Brasil e nos Estados Unidos, de renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos. E aí a gente pode ter um pouco de ouro. Como que eu compro ouro? Existe também um código lá chamado GOLD11. GOLD11. E o que é bom do ouro? Primeiro, que o ouro é dolarizado. Então, quando tem uma crise no Brasil, quando o presidente fala alguma coisa, independentemente de qual seja o presidente, e isso soa mal, o dólar tende a subir. E os investidores, eles também vão para ativos menos arriscados. No caso, o ouro é uma reserva de valor. Então, as pessoas tiram dinheiro daquilo que é arriscado e põem naquilo que não é arriscado. E no final das contas, gente, tudo é uma questão de oferta e demanda. Se tem muita demanda por ouro, a oferta é limitada, o preço vai fazer o quê? Subir. Então, quando você tem esse mix desses 5 ativos na tua carteira de investimentos, você pode todo mês, ou fechou uma data por 10 mil reais, eu vou pegar automaticamente, vou separar 2 mil reais e vou botar nessa fórmula. Essa fórmula, para você ter noção, nos últimos 30 anos, não teve nenhum intervalo de 5 anos onde isso deu prejuízo. Ou seja, tem uma rentabilidade acima da média, é muito seguro, e para você executar isso na prática, demora menos de 10 minutos. Ou seja, a partir do momento que você chegou aqui, você escutou isso que eu te falei, você poderia falar assim: cara, eu não sabia. E aí, se a minha vida ela fosse para um destino aí de escassez, de pobreza, assim como muitos artistas já experimentaram, muitos atletas experimentaram, você podia falar assim: cara, mas eu não sabia. Só que agora, você escutou o que eu te falei e sabe que é essa a fórmula, cara, você está num grupo de 2% das pessoas que sabe o que é fazer. Só que agora a responsabilidade é tua. Não dá mais para falar: pô, eu não sabia. Então, essa é a hora de você assumir o protagonismo da tua vida. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque tem muita gente que não quer assumir o protagonismo da vida. Porque a partir do momento que você é protagonista da tua vida, os acertos e os erros são tua responsabilidade. E a gente foi criado, como eu disse antes, num sistema onde as pessoas que erram são penalizadas. E se tem uma coisa que eu gosto de incutir lá na mentalidade da minha empresa, cara, vamos perder o medo de errar. É tipo quando você está lá tocando, aí tu erra. Cara, eu que não entendo de música, eu nem percebi. Só que para você, às vezes, você travou, ficou lá emocionalmente abalado por causa daquele erro, mas ninguém percebeu. Porque provavelmente você está com medo do teu par ter escutado aquilo e ele percebeu. Mas você está tocando para quem? Quem está no centro da roda de valor da tua empresa, da tua atividade profissional? São os teus pares que não estão botando dinheiro no teu bolso? Ou é aquela pessoa que foi para ali, para a pista de dança, e ela só quer ter um bom momento, leve, para ela extravasar? Entendeu como é que essa mudança de mentalidade ela vai fazer com que tudo mude na tua vida? E vocês daqui a pouco vão começar a desenvolver uma cultura de uma empresa, porque quando você tem o teu empresário, você tem o teu assistente, pô, todo mundo vai errar. Só que quando você começa a entender que o erro faz parte, só que errar 2 vezes na mesma coisa é a responsabilidade da liderança, porque não criou um processo claro, as coisas ficam muito mais leves, as pessoas aprendem com aquilo.
Eu, por exemplo, valorizo muito o relacionamento de longo prazo. Então, eu não busco as pessoas de mais alta performance na minha empresa. Eu busco as pessoas de maior confiança. Isso tem muito a ver com o que eu aprendi na Bíblia. Por quê? Jesus pegou improváveis para estar ao lado dele. Se a gente olhar para a história de José, José foi vendido, ficou lá como escravo, depois foi preso e acabou salvando o Egito. Por quê? Porque ele entendeu que havia momentos onde as colheitas seriam abundantes e naquele momento, olha isso, naquele momento da colheita abundante você deveria estocar para vender para as outras nações, porque teria uma seca. Então, eu não sei quando vai ser essa seca, mas eu preciso esgarçar ao máximo a minha vida financeira para estar frágil nesse momento. Eu quero ser o porto seguro para as pessoas quando isso acontecer. E vai acontecer. E aí, a gente na nossa arrogância e egocentrismo, fala assim, você vai ver, quando acontecer aquilo e você precisar de mim, você vai ver. Não, cara, quando acontecer isso e você precisar de mim, eu sei que as outras pessoas são imaturas, elas não vão digerir isso que eu estou falando aqui agora, e eu vou estar lá porque é melhor dar do que receber. Então, se alguém aqui nunca leu a Bíblia, eu já li mais de 1000 livros, e hoje eu sei que está tudo na Bíblia. Só tem variações em outros livros que mudaram a maneira como foi escrito. Mas, por exemplo, não sei que horas são, Rafa, se eu posso aqui falar um pouco de Bíblia. Tá. Quem já escutou aqui a parábola do filho pródigo, né? Então, o filho pródigo tinha 2 irmãos e um pai. O irmão mais novo ficou bolado. Falou assim, cara, eu quero minha herança. Aí, o que ele foi? Provavelmente ele pegou a herança e foi para Ibiza. Foi para Ibiza, gastou tudo. Saiu com todas as mulheres, bebeu todas. Aí, do nada, ele estava lá comendo com os porcos, né? Aí volta para casa. Aí o pai, feliz, pega lá, dá um anel para ele. E saiba que na Bíblia, toda vez que a gente está falando de anel, a gente está falando de uma nova aliança. E aí faz uma festa, mata lá um bicho para fazer uma festa que o filho voltou. O irmão mais velho, que sempre foi bonitinho, falou assim, trabalhei a vida inteira aqui para você e tu nunca matou um bicho para mim? O pai falou assim, filho, tudo que é meu é teu, por que não vai lá e mata uma coisa? Qual que é para mim a grande lição dessa parábola? É que quando você não está pronto para celebrar o milagre do próximo, tu não está pronto para viver o teu milagre. Então, provavelmente, você começou a tua carreira de DJ aí com algumas pessoas que estão muito lá na frente. E aí tu ainda está bolado, falando assim, esse cara é pior que eu, cara, mas ele está fechando mais data, está cobrando mais do que eu. Se livra desse sentimento. Porque quando você começar a vibrar que essa pessoa está alcançando as coisas vão começar a funcionar muito mais para você. E aí você vai ter empatia também pelas pessoas que estão num patamar abaixo do teu. E aí você vai ter a capacidade de olhar para ela e puxar ela para cima. Porque quando a gente está junto, cara, a gente consegue fazer muito mais coisa. Porque no final das contas não tem concorrência. Não tem concorrência. Deus te fez único com os teus talentos para que você pudesse cumprir um propósito. E quando você entende isso, tu entende que a tua marca pessoal, mais uma vez, ela é muito valiosa. Na parábola dos talentos, por que eu estou falando das parábolas aqui da Bíblia, né? Porque eu escrevi um livro sobre como as parábolas da Bíblia inspiram a gente nas finanças. A parábola dos talentos foi de um senhor que foi viajar e ele tinha 3 servos. O primeiro servo, ele deixou 5 talentos. E esse servo imediatamente dobrou esses talentos. O segundo servo recebeu 2 talentos e dobrou também. O terceiro agiu com medo. Pegou o talento, que era equivalente a 250 mil reais, e escondeu num buraco. Quando o senhor voltou, falou assim, o que tu fez com esse talento? Dobrei. Muito bem, servo bom. Aí o outro servo bom dobrou também. E você, por que escondeu? Não, eu agi com medo. E quando eu agi com medo, eu fui lá e escondi, porque eu sabia que você era injusto e ia querer tirar da onde você não botou. Aí ele falou assim, cara, você fez errado, você deveria ter procurado um banqueiro, porque pelo menos ia render juros no meu talento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o talento de você e eu vou dar para quem multiplicou. Porque existe um conceito na Bíblia que a gente é mordomo. Todos os recursos são de Deus. E se você tem um mordomo que ele não está cuidando bem dos teus recursos, você vai tirar dele para dar para outro.
Então, multiplicar, dar fruto, é um princípio que a gente tem que obedecer. E por que o primeiro servo multiplicou imediatamente? Porque ele estava capacitado já para quando o talento caiu na mão dele. E tem muita gente que está esperando aquele sonho acontecer, aquela oportunidade acontecer para começar a se capacitar. Enquanto você espera a tua oportunidade cair no teu colo, por que você não vai se capacitando? De diversas formas. Você não sabe aonde que vai aparecer essa oportunidade, mas eu vou estar pronto. Por quê? Porque eu estou a todo momento afiando o meu machado. E outra coisa que a gente aprende dessa parábola é que quando eu não sei o que fazer, que era o caso do servo que escondeu, eu tenho que procurar quem sabe fazer, para que essa pessoa me ajude. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, e eu falei para minha filhinha que mês que vem eu vou comprar um bebê reborn para ela. Aí o que eu falei para ela ontem? Filha, você precisa saber, 4 anos, quanto custa um bebê reborn? E ela falou assim, papai, não sei. Aí eu falei assim, e para quem que tu vai ligar para perguntar quanto custa? Porque é sobre isso, gente. Quando a gente está numa mente mestra, e eu acredito que o que a gente está fazendo aqui é uma mente mestra, a gente está conseguindo expandir o nosso alcance, porque eu não consigo pensar em tudo, o Rafa não consegue pensar em tudo, você não consegue pensar em tudo, mas a gente junto, quando a gente não está com a visão de que a gente está concorrendo, e que sim, que a gente está colaborando, a gente consegue trocar de maneira saudável para que a gente consiga alcançar mais em conjunto. E aquilo, né? A festa boa, onde toca todo tipo de som. Então, a partir do momento que a gente faz a festa ali, a festa nunca é sozinha, ela está sempre melhor. Galera, poderia aqui ficar falando horas e horas, porque eu sou uma matraca imparável. E eu gosto de falar de muitos assuntos. Mas eu quero aqui abrir para algumas perguntas. Caso tenha algum ponto aí que não ficou claro, ou tenha alguma coisa que vocês queiram perguntar, para que seja interativo também. É agora que, se alguém quiser levantar a mão, pode levantar. Qual é o seu nome? Ricardo Montoya, mas como DJ Lotus. Cara, você tocou num ponto fundamental, que é a espiritualidade. Eu já entrei na espiritualidade desde 2008. E aí, pelo mundo material, você acaba se afastando e aí você vê a vida descendo de novo. Aí você retorna, aí você vê Deus te jogando lá para cima novamente. E aí você acaba, por ocasiões, né, de novamente na matéria, você vai lá para baixo. E agora, realmente, o que ele falou, não tem como acontecer nada se você não estiver alinhado espiritualmente. E assim, eu recomendo que todos busquem enquanto há tempo, porque esse é o caminho da verdade, e ali vai ser a sua personalidade, o seu caráter. E é isso, guerreiro. Você deu uma aula aí e você está de parabéns. Muito obrigado, irmão. Eu sugiro que quem queira entender um pouco mais sobre isso, leia um livro chamado Tribes, do Seth Godin. Esse livro, ele fala que existe um patamar maior do que o branding e a marca, que é a tribo. Então, Jesus, ele criou um movimento de uma tribo que as pessoas estão dando a vida até hoje por isso. Só que essa tribo, ela precisa ter uma linguagem própria. Ela precisa ter códigos próprios, símbolos próprios. Então, dentro do meu canal, depois de faturar dezenas de milhões, eu entendi que as pessoas vêm atrás do meu canal, atrás do ouro do mundo. E eu vou entregar o ouro de verdade em todo o conteúdo que eu faço. Eu vou fazer aqui agora, eu falo que só existe um sucesso, que é viver na presença de Deus. Esse é o meu entendimento do que é sucesso. Porque quem aqui gostaria de ter 100 milhões na conta, o filho ter 100 milhões na conta, mas ele não acreditar em Deus? É muito simples, né? Então, o que é o real sucesso para você? Quando você tem clareza disso e comunica, as pessoas elas querem interagir com quem elas têm identidade, elas têm afinidade em valores e identidade. Então, provavelmente eu desconectei de algumas pessoas que não acreditam em Deus. Mas quem acredita em Deus e vê que eu uso o holofote que eu tenho para, em vez de falar que é só dinheiro que é sucesso, que na verdade é Deus, essas pessoas vão se conectar muito mais comigo. Então, aproveite para mandar essas mensagens enquanto você está no palco, porque as pessoas elas estão recebendo uma mensagem. Só que essa mensagem, no final das contas, ela está fazendo a vida das pessoas melhor ou pior? É Tribes o nome do livro, tá? Tchuri, tudo bem? Claro. Meu nome é Kleber, sou sócio do Rafa na escola e trabalho com
com produção de evento há 15 anos. É a minha profissão, minha atividade principal, mas eu trabalho com algumas outras coisas, algumas outras empresas. E uma coisa que eu vejo muito no nosso mercado é que o nosso mercado ele é 80% frustrante. É aquilo, a gente perde pequeno e ganha grande, mas no nosso mercado, às vezes, a gente perde grande. Esse é o grande problema. Eu vivi isso, eu tinha um festival enorme, que era considerado o maior festival de rap do Brasil, e simplesmente aconteceu uma tragédia com a gente, chuva, o prefeito mandou a gente para longe, e a gente passou de quase milionário para milionariamente endividado. E uma coisa que eu percebo é que as pessoas elas têm muita dificuldade de lidar com fracasso, e aí eu estou trazendo para o nosso universo. O DJ ele tem muita dificuldade de lidar com fracasso, não estou conseguindo fechar data, estou trabalhando, estou fazendo, estou acontecendo, e não anda. E eu criei uma regra na minha vida que, quando eu tenho algum fracasso muito grande, eu passo no máximo 10 dias curtindo meu luto. Depois eu tenho que agir. E aí, como você é um cara muito prático, porque eu te acompanho, eu queria que você desse alguns passos práticos para o fracasso. Fracassou, e aí, mano? Vai ficar a vida inteira mergulhado nesse fracasso? Vai deixar esse fracasso te paralisar? Passos práticos para pessoas que se frustram dentro desse mercado seguirem e continuarem no seu sonho. Tá. Existe um teste chamado Big Five. O Big Five ele vai traçar vários perfis da tua personalidade. Então, eu sou muito pouco neurótico. Então, eu não gosto de olhar para o lado negativo das coisas. A minha mulher fala que eu até sublimo os problemas. Mas eu sou tão sortudo que eu só olho para as coisas boas. E isso é inerente para quem gosta de assumir risco. Tá? Deixa eu só falar, por que o cara que veio falar de finanças está falando tão de Deus? Irmão, porque quando tu tá cheio de Deus, tu vê como é que tu precisa tão pouco do dinheiro. E aí, quando tu precisa pouco do dinheiro, ele começa a abundar na tua vida. Por quê? Porque você pisa nele. Não precisa ficar gastando conta de 5 mil reais no restaurante para tu estar feliz. Porque comer o pão de queijo no Megamart já é o suficiente com a pessoa que você ama. Tá? Mas voltando aqui, eu era uma outra pessoa, não sei se tu já viu falando disso, mas eu ia para Ibiza, pegava o maior quarto do Ushuaia e ficava uma semana lá, descendo Dom Perignon o dia inteiro. O dia inteiro. Na época que tinha um tal de Bux aqui, para fechar o camarote maior lá, tinha que perguntar para mim se eu não ia. Gostava de botar, 20 mulheres empacotado no camarote e vivia só para isso. Ou seja, a minha programação mental do que era sucesso era totalmente errada. Aí hoje, eu já não bebo há 4 anos, eu amo fazer tudo. E eu tenho uma coisa que eu faço que é o seguinte, toda vez que eu passo o cartão de crédito, eu faço uma oração agradecendo a Deus por ter um trabalho honesto que gera valor para os outros, para ele passar. Porque eu já tive a oportunidade de passar o cartão e ele não ter crédito. Então a gente está vivendo vários milagres no dia a dia que a gente parou de dar valor, né? Porque ficou muito comum. Se nada estiver acontecendo, já é um milagre. Então é ter essa visão da vida. E aí, o que aconteceu comigo? Que hoje eu vejo que obediência, submissão, isso é bom, porque eu reprogramei a minha mente. E lá no mercado financeiro, as pessoas elas ficam atrás de recompensas chamadas lucro. E a minha recompensa não é lucro. A minha recompensa é seguir um método. Porque quando eu tenho um bom método, o lucro ele vai ser consequência disso. Isso é muito básico, a gente aprendeu quando era criança. A minha mãe, por exemplo, ela não falava, ela só tinha uma coisa, olha, não pode mentir. Então, se tu falar a verdade o tempo todo, uma hora tu vai ser recompensado. E ela também não gostava que a gente fosse preguiçoso, né? Então é isso. Qual que é o sistema de recompensa que você está criando na tua vida? É fechar data ou é buscar fechar data? E aí a gente vai para um processo comercial que é o seguinte, eu lá consigo fazer dezenas de milhões de reais no marketing digital convertendo apenas 2% dos meus clientes. Significa que cada 100 clientes que eu falo, 98 falam não para mim. Então, qual que é o gatilho que você tem que criar na tua cabeça? A cada novo potencial cliente que eu falo, eu estou mais próximo daquele que vai converter. Só que a gente, às vezes, está tão desesperado para receber o sim, que a gente fica preso naquilo. E aí tem uma passagem que a gente tem que
virar a chave, que é o seguinte: a gente está dando mais ouvidos para o não do mundo do que para os sims de Deus. Cara, Deus está querendo falar sim para um monte de coisa na tua vida. Só que você está escutando o não do mundo, é o não daqui, é o não dali, é a rejeição das pessoas. Você não precisa conhecer a Bíblia inteira, porque com apenas um versículo você vence o mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. É simples. Só que quem não virou essa chave acha que está muito distante, mas você está a um passo do paraíso. Respondi a tua pergunta? Então vai atrás do não, porque o não é a frequência da tua amostra, né? Não sei qual que é a tua taxa, mas por que as pessoas ficam frustradas? Porque elas não sabem qual que é a taxa de conversão delas. Eu, hoje em dia, estudo muito comunicação persuasiva. Por quê? Porque se eu boto lá 10 mil pessoas numa live, eu converto 10 mil pessoas para um outro grupo. E desse grupo, eu converto 1/3 para clientes. Se eu aumentar a performance de botar mais 10% de pessoas nessa live e aumentar 10% a conversão, o meu lucro ele não aumenta 10%, ele aumenta 50%. Então aqui, de verdade, quem tem um script para falar como fechar data? Alguém tem esse script já pronto? Não tem, né? Dica aí. Pega o Grok, o ChatGPT e conversa com ele meia hora por dia. Eu leio 2 livros por semana, na média. E tudo que eu leio no livro, eu falo lá para o ChatGPT. Como que eu posso aplicar isso para uma empresa de infoproduto na internet? Como é que eu posso aplicar isso para uma estratégia de investimentos na bolsa? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Pergunta pro ChatGPT como que você pode ser um melhor marido. Mas não mostra pra tua esposa não, tá? Mas o negócio é pesado. Vai falar tudo na tua cara. E tu não vai poder falar nada de volta, tá? Mais perguntas? Yeah. Primeiro, parabéns pelas palavras e pela lucidez de converter o mercado financeiro para uma linguagem musical. E aproveitando da sua expertise no mundo digital, você falou sobre o seu investimento de 50 mil por dia em ads. Naturalmente, isso é um cálculo de CAC e de ROI. Você não vai investir se isso não retorna. O seu funil ele é digital e você sabe calcular direitinho ali o que vai te render lá no final. E, às vezes, para os artistas é difícil ele entender que aquele investimento em ads, igual o seu dos 50 que você citou, como que isso vai retornar lá na ponta. O que somando a sua última fala, você daria de dica para o entendimento do funil, para o artista, o que você poderia citar para que ele entendesse qual é o investimento numa ponta, para ele entender o que é o ROI no final desse funil? Cara, muito boa pergunta. Eu já vou falar que eu não sei. Isso aqui é muito importante, tá? Quando você fala que você não sabe, quando você fala que você sabe, tem muito mais peso. E não tem problema nenhum não saber das coisas. Mas eu testaria, porque essa é uma grande verdade no mercado digital. Ninguém sabe. Quem aqui já contratou a agência e se frustrou? Isso aí é o mais comum. Por quê? Porque o vendedor vai falar que resolve o teu problema. Na verdade, eu já me frustrei muito. Não resolve. Tem que testar. Mais uma vez, vai vir a paciência, a resiliência de escutar não. Normalmente, você tem que testar 7 ofertas diferentes. Mas eu já vi aquela história de que, olha, a gente vai lançar aqui de forma exclusiva para quem entrar nesse meio essa música. Então, o que é isso? É uma fórmula de lançamento, repressão de demanda, para que você pegue contatos para mandar essa música de maneira exclusiva para esse cliente. Então, você vai desenvolver essas estatísticas no passo a passo. Então, eu nunca mais lançaria uma música sem antes coletar isso, né? Outra coisa, tu faz música ou tu só toca? Os dois, mas hoje eu tenho os dois. Tem 20 anos que eu sou DJ, produtor, mas hoje eu tenho uma startup, na verdade, que é para gestão para artistas. Tá. Então, eu teria um storytelling para todas
as minhas músicas. Todas as minhas músicas deveriam ter um storytelling. Da onde que saiu aquela música, o que estava acontecendo, e aquilo está dentro da narrativa do meu canal. Por que que o meu guru de meditação transcendental, coincidentemente, era o mesmo dos Beatles lá. Então, o Let It Be vem da meditação transcendental. É Let It Be, Let It Be, Let It Be, Let It Be. Então, quando você conhece a história das coisas, você se conecta emocionalmente com aquilo. E a tua inclinação a consumir isso é muito maior. Ter o teu storytelling do artista também. Por que que você começou a tocar música? Por que que você decide dedicar a tua vida à música? E tudo isso está dentro desse contexto, porque a gente não consome somente uma dimensão do produto, que é a música. Eu vou falar, por exemplo, aqui da minha banda predileta, que é o Nat Roots. Então, quando o Alexandre Carlo ele conta a história de como que nasceu o Deixa Menino Jogar, eu fico imaginando que foi ali em Ipanema que ele falou, né? Que ele estava vendo a galera jogar altinha e tal, e aquele pôr do sol. Então, eu me transfiro para aquele ambiente, eu fico vendo lá, e eu fico pensando, caraca, aí, Nat Roots é muito maneiro, cara. Quando os caras encerraram, deu vontade de chorar e tal. Por quê? Porque eu não estou conectado só na música deles, eu estou conectado na história. E essa marca, ela é muito maior do que isso. Por isso que a gente vê muitas bandas engajando em causas sociais, engajando em alguns tipos de assunto, exatamente para você conectar em outros pontos de contato com esse possível cliente, entendeu? Faz sentido o que eu estou falando? E aí é metrificar tudo. E vendedor, naturalmente, ele não gosta de metrificar, porque te tira do flow. Mas é testar. Olha, tentei esse argumento aqui, variações. Liguei para o contratante, conversei 10 minutos sobre nada e depois falei de fechar a data. Tentei 10 vezes isso, deu essa taxa de conversão. Já entrei no assunto falando de fechar a data. O que que deu? E só a partir desses testes que você vai chegar na tua verdade. E, infelizmente, a verdade ela vai mudar também ao longo do tempo, porque as coisas não são estáticas no tempo, né? E por isso que o jogo é difícil. Por isso que, mais uma vez, poucos vão ganhar muito e muita gente vai ficar tentando e vai desistir no meio do caminho. Boa, tem que... Felizmente, essa aula gigante aqui, né? Todo mundo anotou, né? Porque é difícil trazer aqui, né? Graças a Deus, sou amigo dele, a gente conseguiu trazer aqui para dar essa aula para vocês aqui. Eu acho muito importante, né? Porque muitas vezes, como você mesmo falou, as pessoas aqui, os artistas, só pensam na parte artística e ninguém acaba pensando no dinheiro. O dinheiro sempre é um tabu, né? Falar. Então, realmente foi muito bacana, muito esclarecedora. Salva de palmas aí pro tio Uri. Uhul! Boa! Tirar aqui, registrar esse momento aqui no palco também, né? Aí, só para deixar aqui uma última mensagem, a minha empresa, eu reinvisto tudo nela. Por quê? Porque eu posso reinvestir tudo para a minha mensagem crescer. E tem gente que a mensagem é a tua música. Então, você ligar para os negócios é você impulsionar a tua mensagem artística no final das contas, tá? Mais uma para vocês aí.